nos encontramos aqui a fim de louvarmos ao Senhor e adorarmos ao seu nome. Chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, dando continuidade à nossa série de sermões sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo número 5. Pode permanecer sentado, a leitura será um pouco extensa. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo de número 5, verso de número 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. A gente vai analisar do verso 1 ao verso de número 15. Para isso eu gostaria da tua total atenção, tá bom? Evite se distrair, conversar com teu irmão. Se você puder evitar também, levantar para ir ao banheiro, beber água. Eu peço alguns minutos da sua atenção para que eu possa transmitir a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Antes eu gostaria de orar com vocês. Feche os olhos. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, eis aqui a tua palavra que será exposta a partir deste momento. Deus, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que renova. Portanto eu te peço, Pai, usa-me para a glória do teu nome, como instrumento teu, para que eu possa expor, Deus, para que eu possa, Deus, pregar a tua palavra e que o teu povo venha a ser alcançado por ela, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, domingo retrasado, nós tratamos aqui sobre o milagre de um filho de um oficial do rei, onde Jesus, pela sua palavra, a 30 quilômetros de distância, ele decreta a cura do menino e o menino é curado. Logo após este milagre que Jesus fez, ele estava, como nós tratamos aqui na semana retrasada, ele estava na província da Galileia, ao norte do território da Palestina, do território de Israel. E a Bíblia vai dizer, no verso número 1 do capítulo 5 que nós lemos, que depois disso,
Algum tempo depois de tudo isso que aconteceu lá em Caná da Galileia, onde o menino do oficial foi curado na cidade de Cafarnaum, depois de algum tempo, Jesus, ele vai até Jerusalém, ele retorna a Jerusalém para participar de uma das festas judaicas. Não nos é explicitado, a Bíblia não nos relata, João não nos relata qual festa era essa. Haviam 3 festas principais e anuais que todo judeu era obrigado a participar. Aonde ele estivesse, ele deveria descer até Jerusalém para que pudesse participar lá no templo dessas 3 festas, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Não nos é dito aqui qual festa foi essa. Fato é que Jesus, como um bom judeu que era, ele, sabendo que haveria essa festa lá em Jerusalém, ele vai até Jerusalém para que ele possa participar dessa festa. Verso de número 2. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque que se chamava Betesda. A cidade de Jerusalém possuía 12 portas. Essa porta aqui das ovelhas era uma dessas 12 portas, tá? Que dava acesso à cidade de Jerusalém. Essa porta, ela foi reconstruída lá na época de Neemias. No capítulo 3 de Neemias, nós vemos que os hebreus, os israelitas, os judeus, reconstroem os muros de Jerusalém. E no verso número 1 do capítulo 3, eles restauram a porta das ovelhas, que era uma dessas portas que possuía, que existia na cidade de Jerusalém. Muitos acreditam que esse nome Porta das Ovelhas é porque era o acesso que as pessoas passavam, levavam as ovelhas para poder levar ao templo para o sacrifício, para o ritual de sacrifício. Então, o trajeto para levar estes animais, estas ovelhas, para levar ao templo para o sacrifício, era por esta porta, chamada Porta das Ovelhas. Jesus, no capítulo 10 de João, ele usa esta figura, esta porta das ovelhas, como figura de linguagem para se referir a ele mesmo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem veio antes de mim é ladrão e salteador, porque eu sou a porta das ovelhas. E quem entrar por ela achará pastagem e achará vida. Ele pega aquela porta das ovelhas, aquela entrada, usa como figura para se referir a ele como o acesso à salvação, como um acesso ao reino dos céus. Amém? Pois bem, próximo a esta porta, esta entrada das ovelhas, havia um tanque. Eu queria trazer aqui um contexto para a gente entender um pouquinho sobre esse tanque, que se chamava Betesda. Betesda significa casa da misericórdia, é uma palavra hebraica que significa casa da misericórdia. Em um achado arqueológico no finalzinho do século XIX, através de escavações, foi achado esse tanque lá em Jerusalém. E esse tanque era o seguinte: na verdade eram dois tanques ou 2 piscinas. Era rodeada por 5 alpendres ou 5 galpões, e no meio dessas 2 piscinas existia mais um galpão. Daí onde João fala que tinha 5 alpendres, tinha 4 ao redor dessas piscinas e um no meio, tá? Formando os 5 galpões. E o que acontecia nesse tanque? E aqui eu gostaria de dar atenção dos irmãos, que é muito importante que os irmãos prestem atenção para que você possa entender. Os enfermos, a Bíblia nos diz, no verso de número 3, que os enfermos iam até este tanque, até esta piscina, chamada Betesda, que ficava perto do templo, porque eles acreditavam que o anjo descia em certo tempo, movimentava as águas, e o primeiro que descesse aquelas águas era curado da sua enfermidade, independente da enfermidade que tivesse, tá?
esses galpões eram justamente, servia para abrigar estes enfermos. Então você vê a situação que era, a situação caótica. Eram galpões cheios de pessoas enfermas, e a Bíblia diz: coxos, cegos, paralíticos, deviam ter outros tipos de enfermos, de enfermidades, surdos, enfim. Era um lugar cheio de pessoas doentes, enfermas. Só que, irmãos, eu gostaria que os irmãos entendessem algo muito importante aqui. O finalzinho do verso de número 3, onde diz assim: esperando o movimento das águas, e todo o verso de número 4, não está na maioria das cópias de manuscritos mais antigas, tá? Possivelmente, o que é isso aqui? É um acréscimo de um copista. Lembra daquela aula que a gente deu sobre Bíblia, sobre bibliologia? Que nós não temos mais os originais, nós temos milhares de cópias, e possivelmente uma dessas cópias, as mais modernas, os copistas resolveram fazer um acréscimo, não para alterar o texto bíblico, não, de forma alguma, mas para que pudéssemos entender o que aqueles enfermos faziam naquele lugar. Porque a gente ficaria sem entender. Peraí, tem um tanque, tem uma piscina, cheio de enfermo ao lado, o que esses enfermos estão fazendo lá? Então o copista fez um acréscimo para que a gente pudesse entender o que aqueles enfermos estavam fazendo lá. Tanto que em algumas Bíblias, eu não sei se a Bíblia dos irmãos, o finalzinho do verso 3 e o verso 4 está entre conchetes ou entre parênteses, porque justamente, muito possivelmente, foi um acréscimo de um copista e não estava no original que João escreveu. Ok? Então, presbítero, o que acontecia? Por que esse povo ia lá? Porque se tratava, irmãos, de uma crendice popular. Se tratava de uma superstição da época, aonde os judeus acreditavam que um anjo de Deus descia naquelas águas, em certo tempo, possivelmente de ano em ano, mexia as águas, e o primeiro que se jogasse lá dentro era curado. Só o primeiro. Se o segundo engraçadinho tentasse pular, não era curado, era apenas o primeiro. Isso era uma superstição dos judeus. Era uma crendice popular, era uma tradição, a cultura que existia no meio deles. E hoje não é diferente, irmãos. O que mais nós temos são superstições, são crendices que não têm fundamento algum. E muitos crentes, infelizmente, são levados por essas crendices e por essas superstições. O que tem de crente que quando levanta da cama tem que levantar com o pé direito, porque senão vai dar azar se levantar com o esquerdo. Ou no primeiro dia de emprego, ele entra no trabalho com o pé direito para dar sorte. Há pessoas que quando o seu filho está soluçando, emprenha uma linha vermelha de cuspe e coloca na testa da criança para passar o soluço. Tem gente que quando vê um gato preto corre léguas, não passa debaixo de escada. Tem gente que crê que objetos são mágicos e têm poder para curar, assim como aquele povo, aqueles judeus acreditavam que a água, quando o anjo tocava, virava uma água mística, uma água mágica que tinha poder para curar. Hoje não é diferente das igrejas evangélicas, onde pessoas creem que a água tem poder para curar, que o lenço tem poder para curar, que o manto tem poder para curar, que o óleo ungido tem poder para curar. Então, essas crendices permanecem em nosso meio, tá? E mais na frente na nossa leitura, a gente vai entender como Jesus, ele mostra para este paralítico que nós iremos tratar aqui, onde está o verdadeiro poder. Amém? Amém. Verso de número 5. A Bíblia diz que no meio daqueles enfermos, no meio daqueles doentes, estava um homem que estava enfermo há 38 anos.
ele não estava na beira daquele tanque há 38 anos. Ele estava há 38 anos enfermo. Mas, possivelmente, uma boa parte da sua vida ele passou à beira daquele tanque, esperando o anjo descer, movimentar as águas para que ele pudesse ser curado. E há 38 anos ele padecia. Ele não tinha 38 anos de idade. Ele tinha 38 anos naquela situação de enfermidade. Verso de número 6. A Bíblia diz que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? Olha que coisa interessante, irmãos. Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, quando a Bíblia diz assim, Jesus vendo este deitado e sabendo, esse termo sabendo, no grego, ele está gnus. Gnus vem do verbo grego gnosis. Gnosis significa conhecer ou ter conhecimento. Daí a palavra diagnóstico que o médico dá. É ter o conhecimento da doença da pessoa ou da enfermidade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus estava sabendo da situação, do estado daquele homem, a Bíblia está dizendo que Jesus tinha pleno conhecimento daquilo que o homem estava passando, daquilo que o homem padecia. E aqui eu já gostaria de deixar uma palavra para a igreja nesta noite. Jesus, ele tem o pleno conhecimento do seu estado. Jesus, ele tem o pleno conhecimento da sua situação. Parece difícil, é complicado, é uma luta terrível, parece que você não vai aguentar, mas Jesus está dizendo: eu tenho conhecimento da sua situação. Jesus não é pego de surpresa. Jesus, ele tem todo o controle da minha e da tua vida. Ele tem um conhecimento daquilo que você passa na sua casa, no meio da sua família, na sua trajetória. Ele sabe o que você sofre, ele sabe o quanto que você chora. Jesus tem o conhecimento da tua vida. Se você acredita nisso, glorifica ele. A carta à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 9, Jesus diz para a igreja de Esmirna: eu sei a vossa tribulação, eu conheço a vossa tribulação. Meu irmão, Jesus conhece as nossas lutas, Jesus conhece as nossas provas, Jesus conhece as nossas dificuldades, Jesus conhece as nossas limitações, Jesus conhece as nossas enfermidades. Ele não é um Deus que está à parte da humanidade, Ele não é um Deus que deixa a humanidade por conta se virar. É um Deus do chamado teísmo aberto, que não se envolve, que não se relaciona com a humanidade. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus se relaciona conosco, cuida de nós, se preocupa conosco e conhece a nossa aflição. Você pode adorar a Ele. Jesus estava sabendo, a Bíblia não diz que falaram para Jesus. Não falaram para Jesus que ele estava enfermo. Não, Jesus tinha conhecimento da situação dele, porque ele é Deus. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Amém? Mas olha que coisa interessante. Jesus olha para um homem que está paralítico. Ele sabia que há 38 anos ele estava naquela situação. E Jesus faz uma pergunta que parece estranha: queres ficar são? Peraí, Jesus, que pergunta é essa? Como é que você chega para uma pessoa que está enferma, padecendo, uma vida miserável, por causa dessa enfermidade, e pergunta se ela quer ficar sã, se ela quer ser curada? Por que Jesus perguntou isto para aquele homem? Porque, irmãos, há pessoas que, devido ao tempo, na prova, na luta, na situação difícil, acaba se acostumando àquela situação de uma maneira tal que nem deseja mais sair daquilo. Ela se acostuma. Por isso que Jesus perguntou: você quer ficar são? Porque aquele homem tinha 38 anos naquela situação e às vezes ele não queria. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente vê aí muitos
muitas pessoas na rua, mendigos, pedintes, que lhe pedem dinheiro se você oferecer algum serviço, tipo, vá lá em casa, capinar o quintal, quando eu dou dinheiro, ele não quer. Se alguém quiser oferecer a ele um emprego de carteira assinada, ele não quer. Por quê? Porque ele se acostumou à vida de pedinte. Ele se acostumou à vida de mendigo. Ele não quer, ele se conformou, ele se acostumou naquela situação. E ele está numa zona tão de conforto que ele não deseja mudar mais. Tem mendigo que, se você quiser chamar ele, botar para dentro de casa, arrumar, dar um banho, dar roupa nova, botar para trabalhar, ele não vai querer. Não todos, não generalizando, mas alguns não vão querer. Ele se acostumou às ruas. Ele não sabe fazer mais nada na vida a não ser ficar nas ruas pedindo. E é por isso que Jesus pergunta: você quer ficação? Porque o que tem de gente acostumada à situação, já se conformou com a situação, já entregou os pontos, não tem mais esperança de mudança, não tem mais fé de mudança, já se conformou. Não, a situação é essa, não vai mudar mais, aqui é o fim, não adianta. E Jesus está te perguntando hoje: queres ficação? Você quer que eu mude essa situação ou não? Ou você já se acostumou e não deseja mais sair desta situação? Mas Jesus já está lhe falando que se você deseja sair desta situação, Ele está pronto aqui para te arrancar dela, para te arrancar desta situação, mudar o teu cativeiro, mudar o quadro da tua história. Ele está se prontificando. Basta somente você responder: queres ficação? Você quer ficação, meu irmão? Você quer sair dessa situação ou não? Não se conforme com a miséria, irmão. Eu não estou dizendo aqui palavras triunfalistas. Não, todo mundo tem que ser rico. Se você está passando necessidade, você está em pecado. Não, isso é teologia da prosperidade. Esquece isso, irmãos. Isso não é bíblico. Nós passamos por aflições, sim, por dificuldades. Todos nós passamos. Mas nós não devemos perder a nossa esperança, achar que isso é o fim, achar que Deus nos abandonou, que Jesus não tem mais nada para nós, porque Jesus está diante de nós, nos oferecendo a cura, o milagre e a transformação de nossas vidas. Por isso que Jesus perguntou para ele: quer explicação? Aí no verso número 7, irmãos, aquele enfermo responde. Olha a pergunta de Jesus: quer explicação? A resposta era simples: ou sim ou não. Ele não responde nem uma coisa nem outra. Ele responde o seguinte: a visão dele está presa no tanque. Ele diz: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. O que está acontecendo? Como ele era paralítico ou coxo, não podia andar, quando a água era movimentada, alguma coisa, irmão, e a água podia ser movimentada por qualquer motivo, e como eles criam naquilo, quando a água movimentava, você acha que quem chegava primeiro? O surdo que estava ali perto, meu irmão, era o primeiro. Ele só não ouvia, mas ele podia correr, ele podia enxergar. O cego não podia ver, mas alguém podia gritar: ó, pula! Agora o paralítico, ele não podia se locomover, não tinha ninguém para pegar a ele. Por isso que ele diz: não tem ninguém que me pegue e me lance no tanque. Todas as vezes que eu tento ir me arrastando para cair nas águas, vem um engraçadinho primeiro e pula no meu lugar. Não tem jeito. Ele estava respondendo: não tem jeito. Você está perguntando se eu quero ficação, mas não tem jeito. Todos vão na minha frente, todos têm vantagem sobre mim. Todos vão na minha frente. Irmãos, naquele momento, ele consegue colocar a sua crendice, a sua superstição, a sua crença infundada acima de Cristo. Ele consegue colocar Jesus sujeito à sua crendice. E não é diferente, irmãos, de alguns crentes que são tão supersticiosos, são tão presos a culturas que veio de pai, de avô, sem fundamento algum, mas estão tão presos àquilo,
que consegue colocar Jesus sujeito a estas crenças. Conseguem colocar Jesus subordinado a estas crenças. Meu irmão, abra mão dessa superstição nesta noite. Tem gente que acha, não, Jesus tem que fazer desse jeito aqui, é com essa água. Não, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, e Jesus só vai curar se eu pegar aquela água do presbítero, que o presbítero consagrou no monte 3 semanas de joelho, ou o apóstolo fulano de tal trouxe das águas do Jordão de Israel. Se eu não tomar, Jesus não vai fazer um milagre. Coloca Jesus subordinado à crença e à superstição. Foi isso que aquele homem falou. Senhor, então, estou preso ao tanque. A minha fé está no tanque. Eu estou alienado ao tanque. E quem estava na frente dele não era ninguém mais, ninguém menos que o Messias, que o Filho de Deus. Mas a sua visão estava no tanque. Tire a tua visão do tanque nesta noite, irmãos. Tire a tua visão do tanque nesta noite. Porque Jesus está diante de ti. Jesus está diante de ti. Quando ele responde isso, porque até então ele estava achando que Jesus iria, quando Jesus pergunta, quer explicação, o que é que aquele homem pensou? Não, este homem vai querer me jogar no tanque. O que esse homem vai fazer? Ele vai me jogar no tanque. Por isso que ele falou, Senhor, sem ajuda eu não consigo. Como quem diz, dizendo por tabela, eu preciso da sua ajuda aí. Fica aqui comigo. Quando a água for agitada, o Senhor me pega no colo e joga no tanque. Era isso que ele queria. Verso de número 8. Mas Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E no verso de número 9 a Bíblia diz que logo, imediatamente aquele homem ficou são. Olha que algo interessante, irmãos, aqui. Algumas vezes na Bíblia nós vemos Jesus fazendo milagre por causa da fé de pessoas. Você vai ver constantemente Jesus falando, vai, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, o leproso, eles foram pedir a Jesus, Senhor, me cura. Senhor, se queres me tornar limpo, a mulher do fluxo de sangue foi na multidão, espremendo, tocou nas orlas da veste dele, porque creu, teve fé. Só que este homem não teve fé. Jesus curou este paralítico sem ele ter fé. Espera aí, presbítero. Jesus não está preso à nossa fé para fazer alguma coisa, não. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer, com quem quer, a hora que quer, da maneira que ele quer. Ele não depende do homem para fazer o que ele quer, para cumprir os seus propósitos. Tem muita gente que parece que coloca Jesus como um chaveirinho de bolso. Não, Jesus só faz isso se eu fizer aquilo. Não, Jesus é assim. Eu faço isso, ele faz aquilo. Ele vai me seguir. Ele é soberano, meu irmão. Ele é Deus. Algumas vezes é necessário que tenhamos fé. Nós precisamos colocar nossa fé nele. Mas quando ele decide operar alguma coisa na vida de alguém, mesmo que esse alguém não tenha fé, ele faz porque ele é Deus. Você acredita nisso? Adore a ele nessa noite. Glória a Deus. E não importa se a pessoa não tem fé, ou se ela exerce a fé de maneira errada, que foi o caso desse homem. Ele tinha fé, ele tinha uma crença, mas exercendo no lugar errado. A sua fé, a sua crença estava no tanque. Por que será que pessoas... E aí, da onde surge a superstição, talvez você esteja se perguntando, peraí, presbítero, se a multidão estava lá, é porque alguma coisa aconteceu. Se não tivesse acontecido nada, ninguém acreditava naquilo. Concordo com você. E por que será que multidões e multidões correm atrás de pedras da Lapa, objetos místicos, mágicos,
Porque alguma coisa surgiu, alguma coisa aconteceu, e aquilo foi passado de boca a boca, e surgiu a superstição. Tem muita gente, meu irmão, que vai bater no peito e vai dizendo: eu toquei em tal lugar, e eu estava esperando isso, e aconteceu. Algumas vezes acontece mesmo, não por causa do objeto, mas por causa da misericórdia de Deus. Ele decide fazer algo na vida de alguém, mesmo que esse alguém esteja exercendo a fé errada ou nem tenha fé. Você acha que ateu não acontece coisas da vida de ateu também? Bênção de Deus não são derramadas sobre a vida de ateu? Claro que são. Deus, pela sua misericórdia e compaixão, Ele decide pelos seus propósitos. Mas isso não quer dizer que eles estão certos. Aquele homem foi curado, mas ele estava exercendo a fé errada. Irmãos, nem toda fé é verdadeira e correta. Eu ouço muita gente pegar essas pessoas que estão presas às superstições e dizer: a fé de fulano é linda. Ah, é fé, não vamos criticar porque é fé. E a fé é linda. Irmãos, para exercermos a nossa fé, nós temos princípios bíblicos para isso. E em primeiro lugar, a nossa fé tem que ser posta em Deus. Se a nossa fé não está em Deus, é uma fé inválida. Se a nossa fé é apenas um consentimento intelectual e não gera frutos e obras, Tiago disse, é uma fé morta. Há princípios para exercermos a fé. Não é eu colocar fé em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer objeto, que a minha fé está sendo boa, verdadeira, sadia. Não, a minha fé tem que ser em Deus, Criador dos céus e da terra, porque é Ele que tem poder para fazer todas as coisas. É Ele que faz o milagre em nossas vidas. Não é nenhum objeto, não é nada. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode adorar a Ele nesta noite. Você pode adorar a Ele, irmãos. A fé tem que ser exercida de maneira correta, irmãos. Então para com esse negócio. Não, o importante é ter fé. A fé tem que ser verdadeira. A fé tem que ser posta na pessoa certa, que é Cristo. Esses outros tipos de fé que estão além de Cristo, biblicamente não são válidas. Nós respeitamos, mas nós entendemos que biblicamente não são válidas. Amém? Aí a Bíblia diz no verso de número 8 ainda, que Jesus manda aquele homem tomar a sua cama e andar. Só a nível aqui de curiosidade e conhecimento, a cama naquela época era um colchonete, um colchão, que era dobrável, tá? O paralítico estava deitado. Quando Jesus mandou ele pegar a sua cama, ele pegou, possivelmente dobrou, enrolou a sua cama, o seu colchão, a sua manta, a sua maca, e levou consigo, conforme a ordem de Jesus. Amém? Verso de número 10. A Bíblia diz que quando os judeus viram que aquele homem tinha sido curado, e aquele dia era um dia de sábado, e sábado não era lícito fazer trabalho e carregar a cama, era para eles um trabalho. E vale lembrar aqui que eles não estavam seguindo a lei de Moisés. O que é que os fariseus faziam? Em terça-feira a gente tratou aqui. Eles fizeram acréscimos à lei. Eles fizeram acréscimos de todo tipo. Do tipo, no sábado vocês só podem dar 20 e poucos passos. Se der a mais, está ferindo a lei. Vocês precisam jejuar 2 vezes na semana. Eram acréscimos que nada tinha a ver com a lei de Moisés. Eles fizeram adições à lei. E aqui era uma dessas adições. A lei não falava nada de carregar sua cama, mas conforme a tradição daqueles judeus, eles disseram, eles chamaram a atenção do homem, e do verso número 10, e disse: não é lícito, você não pode carregar a sua cama, porque hoje é sábado, você não pode fazer trabalho. Olha que interessante, irmãos. A
religiosidade daqueles homens foi capaz de ofuscar o milagre que aquele homem recebeu. Aquele homem estava há 38 anos paralítico, irmãos, sem andar. Possivelmente os judeus já conheciam ele, porque quando o viu e percebeu que ele foi curado, chamou a atenção, porque sabia que ele era enfermo. Mas isso não chamou a atenção deles. Olha, aquele homem foi curado. 30 e tantos anos esse homem está enfermo e foi curado. Quem foi? Como é que ele foi curado? Não. A religiosidade tomou conta e falou: você não sabe que não pode carregar a cama dele sábado? E o que acontece, irmãos? A nossa religiosidade, as nossas normas, que muitas vezes não tem nada a ver com a Bíblia, mas aquilo que o homem cria, a tradição do homem, é capaz de colocar à frente da compaixão pelo próximo, da misericórdia pelo próximo, do amor pelo próximo. A religiosidade, as nossas regrinhas que nós temos, uma lista, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, acaba ofuscando o milagre, a bênção de Deus, aquilo que Deus opera na vida dos nossos próximos irmãos. E nós devemos tomar cuidado, porque o farisaísmo tem tomado conta de muitas igrejas, que colocam as suas regras, as suas tradições, como se fossem bíblicas. Não tem misericórdia. Para eles o mais importante são as suas práticas, são as suas regras, são as suas normas, e não a pessoa que foi abençoada, que foi curada. Nós devemos evitar tudo isso. Nós devemos evitar que a religiosidade tome conta das nossas vidas. Quando eles falaram isso para aquele homem, no verso de número 11, ele respondeu: aquele que me curou, que me disse para carregar minha cama. Deixa eu lhe falar um negócio, em outras palavras. Eu não estou carregando essa cama porque eu quero, porque eu achei legal. Foi porque aquele que me curou, foi ele que me mandou, e estou obedecendo. Porque eu obedeço aquele que me curou, e não tradição humana. Meu irmão, obedeça aquele que te curou, e não tradições, mandamentos humanos. Você não tem obrigação nenhuma de seguir normas e seguir regras humanas. Você tem a obrigação de obedecer às normas, os mandamentos, as ordens daquele que te curou, e foi Jesus. Tem muita gente alienada e presa a mandamentos humanos, julgos humanos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas espera aí, Jesus nunca lhe mandou fazer isso, mas fulano falou. E Pedro disse: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu obedeço às ordens daquele que me curou. Ele mandou eu levar minha cama, eu levo. Não importa aquilo que vocês estão dizendo que é regra, importa aquilo que ele me mandou fazer. Importa o que a Bíblia manda você fazer, irmão. Importa quais são os mandamentos bíblicos para você. Você não tem a obrigação de seguir mandamentos humanos, culturas, usos e costumes humanos. A sua obrigação como cristão é seguir as regras bíblicas, as doutrinas bíblicas. E quando aqueles homens, verso número 12, perguntam quem foi este homem que curou, o verso número 13 diz que ele não sabia, porque não conhecia Jesus, não tinha conhecimento de Jesus, e Jesus tinha se retirado. Havia uma grande multidão, era festa em Jerusalém. Jesus se retirou, possivelmente para evitar um confronto com os religiosos da época. Jesus, algumas vezes, ele fugia para evitar certos confrontos. Outros ele não fugia, batia de frente. Mas outras vezes ele evitava certos tipos de confronto. Porque tem confronto que a gente deve evitar, irmãos. Nem todos os confrontos a gente deve levar adiante. Com pessoas que estão cegas, alienadas, mentes fechadas, você só vai gastar saliva. Não adianta você confrontar. Verso de número 14, nós estamos encerrando.
aquele homem ele foi curado, como era a festa, e a festa era no templo, aquele homem foi curado, ele não foi para casa. Ele era judeu. Ele foi para o templo. Porque a Bíblia diz que Jesus encontrou aquele homem no templo. Verso número 14. Aí Jesus diz para ele: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Possivelmente esta enfermidade que este homem possuía foi gerada por causa de algum pecado. Isso não quer dizer que todas as enfermidades são por causa de pecado, tá? Mas algumas são geradas por causa de pecado, mas nem todas. E possivelmente, no caso deste homem, pela palavra de Jesus, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Possivelmente a sua enfermidade foi proveniente de algum pecado. E o verso número 15, a Bíblia diz que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. No verso número 13, ele não soube dizer para os fariseus, para os judeus, quem foi que ele curou. Mas no templo ele conhece Jesus. E quando ele sai de lá, ele já conhece. Ele conhece tanto que ele sai anunciando: foi Jesus que me curou. Glória a Deus. Foi Jesus que me curou. É através desse encontro que nós temos com Cristo que nós o conhecemos. E aquele que conhece, aquele que tem relacionamento com Ele, não consegue guardar só para si, ele tem que anunciar. Aquele que tem uma experiência profunda com Cristo não consegue guardar só para si. Ele tem que falar, ele tem que pregar, ele tem que anunciar, ele tem que compartilhar. Ele não aguenta, ele tem que falar para todo mundo quem é Jesus, quem é Cristo, o que Cristo fez na sua vida. E é isso que Jesus está te dizendo: eu curei você para você anunciar o meu nome, para você compartilhar as boas novas, o Evangelho, os milagres que Ele fez contigo. Ele lhe curou para que você pudesse ser enviado e pregar a sua palavra. Você pode adorar a Ele nesta noite.